inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar pra te dizer. O fato é que aqueles que estão entre nós ou que se dizem evangélico, cristão, mas que ainda não tem o Espírito de Deus, não são cristãos. Quem não tem o meu Espírito, presta atenção, quem não tem, disse Jesus, quem não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Quem não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Ele se diz ser meu, ele diz ser evangélico. Ele diz ser, mas ele não é. Ele não tem nada a ver. E não tendo nada a ver, ou não sendo dele, então não tem direito. Está dando murro em ponta de faca. Está chovendo no molhado. Vai ficar entre nós querendo, pedindo e não vai receber. Vai ficar entre nós
querendo, pedindo, desejando, mas não vai. Não vai ter. Aqui no livro sagrado são 8.000 promessas, mas nenhuma das promessas é para aquele que não tem o Espírito Santo. Nenhuma das promessas, das 8.000 promessas que existe no livro sagrado, nos 66 livros que tem na Bíblia, nos 39 livros do Velho Testamento e nos 27 livros do Novo Testamento, que são 66 livros no total, que contém ali 8.000 promessas, nenhuma delas, por que Deus não me cura, apóstolo divino? Não é para você a cura. Por que Ele não transforma a minha vida? Não é para você a transformação de vida. Por que eu não sou próspero? Não sou bem sucedido no meu trabalho? Por que eu não prospero? Não é para você a prosperidade. Nenhuma, Joaquim, nenhuma das 8.000 promessas que está contida no livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, quer você creia, quer você não creia, quer você concorde, quer você discorde, não tem jeito. Quem não tem o meu espírito, esse tal não é meu. Não sendo dele, então não tem direito de absolutamente nada dele. O Joaquim tem 2 filhos, o Eduardo e a Jeane. E só os filhos têm direito do que é do pai. Quando o pai vai embora, o que o pai tem fica como herança dos filhos. O Senhor Jesus é o pai que foi embora, está lá sentado. E aqui na terra só vai desfrutar do que é dele quem, Joaquim? São filhos. Só o filho. A criatura não tem direito. Mas por que, pastor divino? Não tem negócio de por que, pastor divino, rapaz. Pelo amor de Deus, não me torra minha paciência logo cedo. O estresse nosso e os nossos aborrecimentos é com a criatura, não é com o filho, porque o filho, ele pratica as obras do pai. O filho tem gosto. Abra a Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu mandei um texto aí para você de desintoxicação. Vê aí, Joaquim, que eu nem sei mais falar a palavra. Eu fui buscar no Google. Vai. Desintoxicação. Era assim, vai te xingar, rapaz. Se você falar essa palavra de novo errada, ela vai te xingar. E a Isanelli vai te xingar também. Com tomate e tudo. Eu imagino. Daniel 2. Alguém está dizendo assim, pastor, só me mandam rezar Josué 1:9 para ser forte e corajoso. Quero me livrar da ansiedade, me ajuda. Então, minha filha, nós vamos orar. Mas só que tem uma coisa que eu tenho que falar. Eu, para ser sincero, eu oro para que a senhora e todas as criaturas venham para passar pelo processo de libertação.
de encontro, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Porque, caso contrário, até a minha oração é em vão. Porque não vai, você não tem direito. Quando a mulher cananeia chegou em Jesus, pedindo para Jesus libertar a filha dela que estava endemoniada, ele disse que não era bom pegar o pão do filho para dar para o cachorro. Eu não vou deixar de cuidar e de atender meus 4 filhos, Roniston, Michele, William, Juninho, para atender o filho de ninguém. Tem como o senhor atender o Dudu para mim, pastor Divino? E a Giane? Não, Joaquim, só depois que eu atender meus filhos. Por quê? Porque quem tem que atender o seu é você. Eu me compadeço com o filho do outro, me compadeço, mas eu vou cuidar do meu. E você, Joaquim? Sim, vou cuidar do meu filho, da minha filha. Assim é Deus. É isso que eu estou tentando falar. Assim é Deus. Por isso que nós estamos propondo o jejum de Daniel, ou dos amigos de Daniel, do Sadraque, do Mesaque e do Abednego, que o Joaquim vai ler agora, capítulo 3, e o versículo 10. Para você entender que o rei ou os reis sempre farão decretos. Leia, Joaquim, só o 10. A hora que eu falar stop, você para. Pelo amor de Deus, não vai me dar problema logo cedo. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro. Você vai falar assim, o som da trombeta e dos demais instrumentos. Vai, para não ler todos os troços, vai. O som das trombetas e os demais Instrumentos. Vai pro 11. E toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Tá. Então toda criatura vai se prostrar para as imagens e para os decretos dos reis. A criatura vai se prostrar, vai se assombrar, vai se aterrorizar, vai se borrar para os decretos. E o filho, Joaquim? O filho não. Vai estar sempre com a sua confiança no Pai. Acabou. Não precisa ler toda a Bíblia. Por que o Sadraque, Mesaque, Abednego e o Senhor, pastor Divino, não se prostra? Porque a gente tem um revestimento. E quando a gente tem um revestimento, a gente se desintoxica das informações dessa droga de mundo. A gente se desconecta da televisão, se desconecta da internet, se desconecta do jornal, se desconecta de toda a Bíblia fala. E quem tem o Espírito Santo tem a Bíblia. Quem tem o Espírito Santo tem a cabeça na Bíblia e a Bíblia na cabeça. Fala, Joaquim. Sim. Quem tem o Espírito Santo, fala, Joaquim, pelo amor de Deus, não começa a enrolar, Joaquim, vai, Joaquim, fala direito. Quem tem o Espírito Santo tem a cabeça na Bíblia e a Bíblia na cabeça. Fala. Quem tem o Espírito Santo tem a Bíblia tem que ter o entendimento da Bíblia e a Bíblia na cabeça. Quem tem, vou falar de novo, Joaquim, para você não me estressar logo cedo. Quem tem o Espírito Santo tem a cabeça na Bíblia. Quando eu falo a cabeça na pedra, que tem ali no altar, que está o saquetel do dízimo, a cabeça na pedra é a cabeça na Bíblia. E a Bíblia na cabeça. Quando a gente tem a cabeça na Bíblia, a gente obedece à Bíblia. Se a Bíblia manda trazer o dízimo, a gente traz. Se a Bíblia manda a gente ofertar, a gente oferta. Não é como por obrigação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e nem por necessidade. É porque a gente ama. Hoje, por exemplo, teremos a ceia. A ceia nada mais é do que a gente falando para Ele que a gente está disposto a fazer por Ele o que Ele fez por nós. Ele morreu por mim. A minha mãe, Joaquim,
Aurora, não sei se você conheceu essa minha saudosa mãe e meu saudoso pai, não morreu por mim. O seu saudoso pai e a sua mãe não morreu e nem morre por você. Te ama, a minha também, mas não morre. O meu soberano Pai eterno deu a vida por mim, morreu, deixou de existir, se anulou. Não teve negócio de namoro, nem de mulher, nem de sexo, nem de nada. O sujeito ficou aqui 33 anos e meio, só por causa do que ele me ama. E levou o meu pecado. Ninguém podia levar, só ele. Nenhum dos milhares e dos milhões de anjos podia fazer, só ele. Meu pai não pode, nem minha mãe não pode, nem o bispo não pode, nem o pastor não pode, nem a igreja não pode, nem a Assembleia, nem a Deus de Amor, nem a Batista, nem a Metodista, nem a Presbiteriana, nem a Universal, nem a Mundial, nem nada, nem o Divino, ninguém. Ninguém me leva ao Pai, a não ser quem, Joaquim? Soberano de Israel. O Senhor Jesus, o soberano. Quando eu participo da ceia, eu estou falando para ele que eu, Divino Marcos, independente de Rose, ou de quem quer que seja, de Joaquim, e de quem quer que seja, de igreja, de qualquer coisa, de bispo, de pastor, eu, Divino, farei por ele o que ele fez por mim. Ele se anulou, eu vou me anular. Ele deixou de existir, eu vou deixar de existir. Por ele, porque ele fez por mim. Isso é justiça. A Rose me respeita, por isso respeito ela. Ela deixou de ser solteira para ser casada comigo. Eu deixei de ser solteiro para ser casado com ela. Não tem olhos para mulher, para nenhuma mulher da terra. Nem a Bruna Lombardi e nem a Elke Maravilha. Nem a bonitona e nem a feiona. Por quê? Porque eu sou casado, eu sou cristão. Eu não sou do capeta. Sou de Jesus. Eu sou marido de uma só mulher há 43 anos. O Joaquim é marido de uma só mulher há 46 anos. Senão ele não estava ali, não ia ficar no meu Instagram. Em nenhum lugar onde eu estou, o cara não fica, não deixa. Porque ele não tem moral para falar da palavra de Deus. Porque ele não vive. Ele é adúltero. Ele trai a esposa. Ele se deita, ele vê mulher, ele não enxerga a alma. Ele vê uma mulher, ele enxerga a mulher, ele não enxerga a alma. Então ele não pode ficar ali, e nem aqui. E nem pode, a boca dele não pode falar a palavra. A boca dele é podre. É uma fossa. Não sei se você conhece fossa. Ainda tem fossa? Sim. Infelizmente ainda tem. Ainda tem fossa, então tá bom. Não é infelizmente, não é felizmente, que é para ir levar sujeira. Não, mas esse é um processo que todos os governantes que fosse mesmo macho teria que ter tirado isso daí, porque isso daí não é, isso é benéfico à saúde. Não é, é maléfico, né? Maléfico. É maléfico. Tá bom, mas teria que jogar esse troço em algum lugar. Sujeira tem que ser jogado fora. Sujeira, numa residência, tem um banheiro. Não tem o banheiro, Joaquim? Sim, tem o banheiro. Por que existe o banheiro? Porque tem que ser tirada a sujeira e jogar no vaso. O organismo, o corpo, o intestino tem que jogar o que não presta fora. E dentro da igreja, no evangelho, tem muita coisa que não presta, que tem que ser jogado fora. Você não tem o Espírito Santo porque você não tem prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus. Você não consegue ficar, Joaquim, tu vai ficar na porta do sítio. E tudo quanto é telefone tu vai recolher. Vai ficar um dia sem telefone. Qual que é o bilhete de entrada? Aqui a caixa. E o Joaquim que é o responsável. Joaquim já fica na porta da igreja. Agora vai tirar o telefone do sujeito. Ele vai se desintoxicar. Porque não tem como o Espírito Santo ficar na cabeça do Divino, se o Divino está preocupado como é que vai ser o jogo do Corinthians, se ele vai descer para a segunda divisão ou não vai. Ou do Palmeiras que está em ascensão, não. Ou a novela das 2 da tarde, das 6, da não sei o que tem, da não sei o que tem, e a Fazenda, e o Big Brother, e não sei o que tem, e o Faustão, e o Luciano Huck, e o não sei o que tem, e o Faro, e não sei o que tem lá mais. Não, rapaz. A Band, não, a Renata Fã, e não sei o que tem, e o da Atena, não, rapaz.
O jejum dos amigos de Daniel é para você se desintoxicar. Fala aqui a palavra. Desintoxicar. Lê aí tudo. Lê aí o texto aí que eu mandei para você. Tá? Adotou ou não? Ou dormiu? Sim. Dormiu? Sim. O atraso foi isso. O atraso foi ler ou o atraso foi dormir? A desintoxicação é um processo fisiológico e natural, muito importante para a limpeza do nosso organismo, que ocorre em tempos ou com predomínio do fígado. Não, peraí. Volta de novo. Vamos falar só o começo, porque nós não estamos falando do corpo e do organismo. Nós queremos a cabeça. A relação de Deus, Joaquim, o relacionamento de Deus com o ser humano não é em nenhuma outra parte do corpo, é na cabeça. Mas a cabeça do sujeito tem que estar desintoxicada das informações. Há no mundo muito tipo de voz. Essa limpeza tem que ser feita periódica. A gente vai fazer uma coisa para poder ensiná-los que ela tem que fazer. Eu faço isso com o divino. Eu faço isso que eu estou querendo fazer com os oficiais. Antes de nós começarmos o jejum, do dia 25 ao dia 16, dos amigos de Daniel, nós vamos reunir para ensinar. Eu faço isso comigo, porque eu não tenho condição de pregar o evangelho. A Bíblia tem que estar na minha cabeça, não é na Bíblia, não é debaixo do meu braço, não é desodorante, não é no porta-luva do meu carro, ou do carro da igreja que eu uso, que eu não tenho nada, eu só tenho Jesus. Ou melhor, eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. Não é eu não tenho nada, eu tenho tudo. Eu sou o mais poderoso da terra. O Adão era o mais poderoso que existia na terra, porque tudo era para ele. E tudo é para você, que é o segundo Adão, não o primeiro que se corrompe com o pecado. É o que vela, o que zela. Quando a Bíblia fala, o zelo da minha casa me consome, não é a limpeza do templo, é importantíssimo, mas é isso aqui, ó. É a cabeça limpa. Coração limpo é a cabeça, não é esse troço aqui não, que comanda o sentimento. É a cabeça. O coração novo é o cérebro. É fé racional, não é ser burro, rapaz. E a vida com Deus não é a igreja, não é a religião, não é a instituição, não é ficar defendendo os interesses da instituição A, B, C ou D. É a sua vida. Em tudo quanto é lugar, em tudo que você faz, você tem que saber o que fazer, como fazer e quando fazer. A vida é feita de escolhas e decisões. A sua vida é resultado dos seus muitos erros ou dos seus muitos acertos. Eu cheguei aos meus 61 anos saudável, feliz, bem casado, uma família maravilhosa, felicíssimo. Estava falando ainda agora com a Rose. Estava falando ainda agora com a Rose, com a minha esposa. Mas eu vejo muita gente que a vida dela é uma esculhambação, que dá até tristeza, mas está enfiado dentro da igreja, até muito mais tempo do que eu. Até muito mais tempo do que eu. Tem gente que estava caindo com o capeta quando eu cheguei e está caindo com o capeta até hoje. Pelo amor de Deus. E tem uns que já não estão nem caindo mais com o capeta. Sabe por quê, Joaquim? Pergunta por quê, pastor Divino? Por que, pastor Divino? Se transformaram no próprio capeta. Se transformaram no próprio capeta. O capeta já tomou, já não é mais a pessoa que vive. É que nem Jesus falou para os discípulos: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus falou para Filipe perguntou: Senhor, quando ele estava aqui junto com os discípulos, o Filipe era um dos discípulos e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: Filipe, coisinha, para não falar excomulgadinho, você está andando comigo, rapaz. Você anda
anda comigo já há 3 anos e pouco. E você me pede para mostrar o Pai, Felipe. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Esse era o desejo de Deus, que quando as pessoas olhassem para você, que diz que é cristão, visse Ele. Não é ver você falando, porque você fala para caramba negócio de Deus, de Jesus, de igreja. É um saco. Eu fui com o Wilson Pucá, o Wilson Pucá está ali. Eu fui com o Wilson Pucá desde o começo da feira até o final da feira, e fui e voltei, e evangelizei todo mundo, e não falei nem um instante de igreja. Porque não é falar de igreja, rapaz. É a sua presença, é a sua conduta moral, é o seu comportamento, é você que é o representante do soberano. Mas quando você tem o Espírito Santo, quando você não tem o Espírito Santo, você se torna uma pessoa chata. Olha, tem que ter. A gente dá vontade de sair de perto. Porque você fica falando negócio de igreja, você fica torrando a paciência. É um dos motivos que ninguém na sua casa se converte. Seus filhos preferem a maconha, a cocaína, a heroína, o K9, o crack, a cocaína, a droga sintética. Prefere a promiscuidade, a prostituição, o lesbianismo, o homossexual. Prefere qualquer desgraça, qualquer coisa, mesmo ficar perto da senhora, porque a senhora é uma mulher chata, o senhor é um homem chato, porque você é um crente bitolado. Tá dando para entender, Joaquim? Sim. Segunda parte do que eu mandei você ler, não, que eu mandei você anotar no papel. Primeira parte, desintoxicação. Tinha mais anéia para falar essa palavra. A segunda parte aí, que eu escrevi, é o que, Joaquim? É a limpeza do computador? É. Continua. Porque a mente, o cérebro, você entende melhor que eu, que você trabalha com o computador, se não limpar aquele troço, aquela CPU que fala, né? É CPU? CPU, tá bom. Se não limpar aquele computador, aquela droga vai ficar tão lenta e às vezes nem vai funcionar, não é assim? Sim. Fala aí, sua técnica. Tá pertinho. Correto? O computador, ele tem o HD. Antigamente, o homem tinha o domínio do HD. A gente sabia aonde gravava cada coisa, onde era o início e cada fim. Com a nova tecnologia, são os notebooks, ou o próprio PC, ficou a Deus dará para a máquina gravar onde ela quer. E é um tal de exclui, aquilo vai formando como se você tivesse assim, um exemplo, você tem um pão, cada vez que você grava, ele fica ali num pedacinho do pão. Quando você deleta, você tira aquele pedacinho e fica aquela marca, um buraquinho. Então toda vez que você deleta, fica esses buracos, que nem queijo suíço. E é isso que faz com que o computador fica lento, a leitura. Agora vamos voltar para a nossa tecnologia antigamente. O disco de vinil tinha agulha, ela vai seguindo a trilha. O computador fica batendo até ele achar todas as informações. E aí é que ele passa a ser lento. Aí o pessoal fala, meu computador está lento. Mas é porque ele não teve o cuidado de vez em quando fazer uma junção de todas essas informações. Que seria uma limpeza, né? Tá, aí eu queria que você... Eu já entendi. Mas vamos trazer para cá, para o nosso assunto, para o nosso cérebro. Vamos trazer para cá. Imagine o cérebro, Joaquim. Imagine o cérebro. Porque para ter o cérebro brilhante, tem que ser limpo. Ele não habita em templo sujo. O templo dele é a cabeça, é o cérebro, não é outra coisa. Não é a barriga de sonho de valsa que nem a minha, e nem a barriga de tanque. É a cabeça. E a cabeça, ela se enche por causa dos ouvidos e do olho. Dos olhos, né? Porque você fica... O diabo, Joaquim, sabe por que o diabo virou diabo? Ele era um anjo de luz. Sabe por quê? Porque ele queria ser adorado. E você acha que ele parou de querer ser adorado ou ele continua querendo ser adorado? Ele continua. Tá, o que ele fez? Só para você pegar o espírito. O que esse sujeito fez? Ele pegou a tal de televisão,
que é aquela tela grande que tem lá na sala, que todo mundo fica lá, sentado, grudado, ligado naquilo ali, transformou numa tela pequena que você carrega na mão. É por isso que eu trabalho aqui com os 3 telefones, porque eu sei que está na tua mão. Hoje, a maior burrice que tem é ir para a rádio. Aquela rádio, não, agora é aqui o negócio, é na internet. Porque todo mundo está com esse troço na mão, o tempo todo. O tempo todo o sujeito está com o telefone na mão, com o smartphone na mão, com o iPhone na mão. E você sabe que tempo é o quê? É a morada do Espírito Santo. Não, o tempo é o quê? O tempo. Não é o templo, não. Não, o tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E quando, dinheiro é oferta, né? Dinheiro é oferta. Sim. Então tá bom, o cara oferta pro diabo o tempo todo, porque ele fica o tempo todo com o telefone, vendo que não presta, adorando o diabo. O diabo quer ser adorado. O diabo quer dominar teu cérebro. Ele faz você, ele sabe que o ser humano é guiado pelos olhos e pelo ouvido. E ele põe aqueles videozinhos de imoralidade, de promiscuidade, de prostituição, de cenas de sexo explícito, e fica ali, com a pornografia. Hoje quase que a maioria pratica pornografia. Você acredita em um troço desse? Eu acredito. Você acredita em um troço desse? Acredito. O diabo sabe que o sexo anal é abominável. Você sabe o que é que ele põe toda hora na frente do seu telefone? O traseiro da mulher. O forever, que nem dizia o Mussum. Não sei se você conheceu o Mussum. Conheci. O forever, a imundícia. E o sujeito fica vendo as imundícias e deseja a imundícia na casa dele. Até no relacionamento íntimo com a mulher dele. E ele quer ter o Espírito Santo. Que jeito, Joaquim? Impossível, impossível. Se ele não quiser Mas uma ele se intitula, ele prega o Evangelho. E ele se intitula ser de Deus e ser homem de Deus, e não sei o que tem, pastor e bispo, e missionário e apóstolo, não sei o que tem, diácono e presbítero, tudo no pecado. E ele não sabe por que a vida dele é uma desgraça pelada. É lógico que a tua vida é uma desgraça pelada. O pecado traz a dúvida, e a dúvida faz o diabo gerar você, que é filho dele, dentro do paraíso, que nós falamos de 5 da tarde. O Adão virou filho do diabo dentro do paraíso. E Deus está tentando abrir tua cabeça através desse servo inútil que ele tem aqui na tua frente, mas não consegue. Porque você não consegue se desintoxicar. Vem aí o jejum dos amigos de Daniel, do dia 25 ao dia 16. Você sabe quando você consegue largar um pouquinho esse telefone? Você vai ver a guerra que vai ser quando eu falar lá no sítio. Ó, deixa o telefone aqui. Já vai, todo mundo já vai pegar o carro, já vai embora. Não quero nem o churrasco, porque eu quero. Ele tem que segurar o tal de telefone. Fala, Joaquim. E outra coisa, pastor, o inimigo, ele já sabe